aquela sensação de estar desatualizada no meio da sua consulta? A mãe te pergunta assim, doutora, ainda usa aquela curva do cartão de vacina? Ou então, eu li que agora o ideal é vir mais vezes durante o primeiro ano de vida da criança. É verdade? Doutora, meu filho da minha vizinha passou dos 2 anos, o pediatra mandou continuar com vitamina D. E agora? E aí você fica ali, travada, tentando lembrar. Meu Deus, será que eu já vi isso? O que essa mulher tá falando? Será que mudou mesmo? Será que é um boato do Instagram? Ou será que é uma diretriz oficial? Eu te entendo. A gente vive numa rotina que é corrida. E aí a gente tá tentando dar conta de tudo. E quando a gente vê, saiu uma atualização da SBP, saiu uma atualização da Academia Americana e a gente nem conseguiu parar pra respirar. Quem dirá pra entender o que mudou ali nas nossas condutas do dia a dia. A boa notícia é que você não precisa mais se sentir perdida, perdido. Porque hoje eu vou te falar de 3 mudanças que aconteceram recentemente na Sociedade Brasileira de Pediatria aqui para esse ano de 2025 e como elas vão impactar diretamente a sua consulta, a sua organização e até mesmo a forma como você está orientando aí algumas coisas para os seus pacientes. E o melhor, de um jeito prático, direto e com exemplos reais do consultório para você sair daqui e aplicar, que é o mais importante. Então fica aqui comigo até o final, porque a gente vai traduzir essas 3 atualizações numa linguagem que você vai conseguir aplicar sem enrolação. Se você nunca ouviu falar de mim, muito prazer, eu sou a Gabi, pediatra, neonatologista, pediatra de consultório e uma das fundadoras do PDC, nosso querido pediatra de consultório. E aqui nesse canal a gente ensina de forma prática a puericultura, a gestão e o marketing que você, pediatra, precisa para se tornar uma referência aí no seu consultório. Então, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ser lembrado toda vez que um vídeo novo nosso estiver disponível. E isso acontece todas as quartas-feiras. Então vamos lá. A primeira mudança que a SBP trouxe pra gente já no final de 2024, tá? Ali em novembro de 2024, que é algo que já vinha sendo discutido nos bastidores, mas que foi oficializado. Gente, a gente não suspende mais a suplementação de vitamina D para as crianças depois dos 2 anos. Lembra que antigamente começava com 7 dias de vida, com 2 anos a gente suspendia. Isso não acontece mais. Aqui nesse canal, inclusive, tem um vídeo te falando só dessa atualização e um outro vídeo que, particularmente, eu acho ainda mais legal, falando das marcas de vitamina D e do que contém, quantas unidades, se tem parabeno, se tem açúcar, enfim. Dá uma procurada aqui no nosso canal, porque esse conteúdo já foi liberado para vocês. E, gente, qual que é a explicação para isso ter acontecido? O que acontece, gente, é que a gente acabava negligenciando as crianças ali depois dos 2 anos até a adolescência. E com o passar dos anos, né, só os menores de 2 anos eram suplementados. O que a gente foi vendo na prática? Que essas crianças e adolescentes, eles são de risco extremo atualmente para hipovitaminose D. Por quê? Porque antigamente, por que existia essa recomendação de suspender aos 2 anos? Porque as crianças, num momento maravilhoso do nosso mundo, que eu vivi, talvez você tenha vivido também, mas que não é mais a realidade atual, as crianças brincavam na rua, elas brincavam no sol, elas tomavam sol quase o dia todo. Então, de fato, depois dos 2 anos, a criança já tem aquela certa autonomia, ela já fica sozinha, ela já brinca no quintal, tem um quintal, não precisava a gente suplementar. Agora, essa é a realidade atual? Ponto número 1, não é mais a realidade atual, porque as pessoas não moram mais em casas, as crianças não brincam mais na rua, não existe mais isso de ficar exposto ao sol todos os dias. E ponto número 2, a gente tem a consciência, hoje a gente tem o conhecimento de que o sol, ele acaba sendo muito mais maléfico a longo prazo do que benéfico. Então, ok, o problema é que você tem que tomar sol por conta da produção de vitamina D, vamos repor a vitamina D, que é muito mais fácil e traz muito menos prejuízo do que você ficar se expondo intencionalmente ao sol, tá? Então, em 2024, ali no finalzinho de 2024 e aí para 2025, isso já tá extremamente vigente. A suplementação de vitamina D, ela não para mais aos 2 anos. A gente continua essa suplementação até os 18 anos de idade, se possível.
tá? A dose vai acabar mudando um pouquinho, claro, né? Nas crianças maiores a gente vai aumentar de 600 a 1.000 unidades por dia. Então, é a dose triplicada, digamos assim, quadruplicada quase, do que a criança até os 2 anos recebe, né? As 400 a 600 unidades. Mas a gente precisa orientar essas famílias do quanto isso é importante e do porquê que essa suplementação tem que ser continuada. A segunda atualização, gente, não é nem de um documento da SBP especificamente, tá? Mas de artigos que estudaram a amamentação, o processo da lactação e descobriram que, sabe aquele conceito de leite anterior e leite posterior que provavelmente você aprendeu na faculdade, na residência, porque eu, pelo menos, aprendi dessa maneira? Não, o bebê tem que esvaziar a mama porque o leite anterior é o leite que tem água e proteína e o leite posterior é o leite que é rico em gordura, é o leite que sacia o bebê. Então, se o bebê não esvaziar uma mama toda durante a mamada, ele não vai conseguir ganhar peso, viu? Então, a gente fazia aquelas orientações, né? Não, tem que ficar pelo menos 20 minutos mamando em cada seio para garantir que vai esvaziar. Gente, sabe o que descobriram? Descobriram que, na verdade, o leite anterior, posterior, a composição, enfim, não é bem dessa forma. O que faz o leite gordo, né, o leite com gordura, ser liberado da mama é um bom reflexo de ejeção. Gabi, o que é o reflexo de ejeção? É justamente o bebê conseguir tirar, extrair o leite da mama de uma maneira adequada. É a famosa mamada efetiva. Então, gente, olha só. O que a gente precisa ter em mente e orientar todas as nossas puérperas, todas as nossas lactantes, porque vocês sabem que isso é algo que deixa essas pessoas, essas mulheres, extremamente ansiosas, se sentindo extremamente mal, né? O processo ali, principalmente o início da lactação, não é um processo fácil. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que o bebê, ele tem que pegar bem no seio materno, ele tem que estar bem posicionado, que os pais, a mãe principalmente, tem que estar treinada para reconhecer o que é uma boa pega, quais são as características dessa boa pega, o que é um bom posicionamento, o que é uma sucção efetiva, o que é, né, o bebê conseguir, os sinais de que o bebê está conseguindo extrair o leite, de que a mamada está sendo efetiva. Essa mãe, ela tem que ter consciência disso para ver que, não, beleza, o meu bebê, ele mama 10 minutos, mas nos 10 minutos ele faz uma quantidade de sucções efetivas que não são todas, viu? Não são todas as sucções que vão acabar sendo efetivas, mas a maioria, durante uma mamada, a maioria precisa ser. Porque se a gente garantir essas sucções efetivas, a gente garante o reflexo de ejeção e, consequentemente, a gente garante que esse bebê vai receber o leite rico em gordura e vai ganhar peso e vai ficar saciado e que a amamentação, enfim, vai acabar desenrolando aí da melhor forma possível, tá? Mas isso é uma baita atualização e que muito colega ainda tem essa história, ainda tá enraigado nesse conceito do leite anterior e do leite posterior. Então, fresquinho aqui, uma atualização para vocês. E, claro, vou falar que dentro do PDC a gente tem um módulo inteiro de atualização em amamentação que, gente, sinceramente, vale mais que muito curso de consultoria, que eu já fiz alguns, com essas orientações práticas, com essas atualizações todas. Então, se você tem interesse em conhecer o PDC, clica no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e fala com alguém do nosso time para entender se é o melhor momento para você e qual a melhor oferta que você pode receber, tá bom? E a terceira é uma que foi extremamente discutida no último Congresso Brasileiro de Pediatria, que fala sobre a hidratação precoce, ou seja, já no período neonatal, a hidratação da pele como forma de prevenção da dermatite atópica. Gente, eu já vou deixar claro que os estudos que foram utilizados, eles ainda não conseguem, né, não tem uma relevância estatística que consiga afirmar que a hidratação precoce, ela realmente pode prevenir, pode estar relacionada aí com esse mecanismo de prevenção da dermatite atópica nas crianças de risco, que tem risco para isso. Então, história familiar, irmão com dermatite atópica e etc. Mas a recomendação atual por parte dos dermatologistas, principalmente, é que se esse recém-nascido, ele é um recém-nascido de risco para o desenvolvimento de dermatite atópica, a hidratação precoce, na prática, ela não vai trazer nenhum risco, se o hidratante que for utilizado for um bom hidratante, tá?
Então, essa terceira atualização é de que sim, se a gente tiver um pacientinho de risco, vale a pena a gente indicar essa hidratação precoce com bons hidratantes, novamente. Gabi, o que é um bom hidratante? É um hidratante feito para a pele do recém-nascido, sem aquelas substâncias polêmicas envolvidas, né? Então, sem parabeno, sem parfum, sem, enfim, outras substâncias, MIT, por exemplo, que a gente sabe que é super envolvido na fisiopatologia de algumas doenças cutâneas. Então, se a gente tem um bom hidratante, bom mesmo, se o paciente é um paciente de risco para desenvolver DA no futuro, vale a pena sim a gente começar a hidratação precoce, né, desde o período neonatal, porque esses estudos, apesar deles não terem aí essa relevância, mas alguns têm resultados que mostram que pode sim influenciar no desenvolvimento da doença. Gente, e no fim do dia, qual que é o intuito desse vídeo? Por que é tão importante a gente conhecer essas atualizações que estão rolando dentro da nossa especialidade, né, no nosso dia a dia? Porque a gente está deixando, na verdade a gente já deixou há muito tempo de ser o pediatra da balança, aquele que vai pesar e medir a criança e acabou. E virando realmente, o nosso potencial hoje é de ser influenciador de uma boa infância, tá? Influenciador, usei a palavra propositalmente, porque é uma palavra que está em alta, mas tem coisa melhor do que a gente influenciar uma boa infância para aquele paciente? Então, essas atualizações não é só sobre a vitamina D ou só sobre a dermatite atópica, enfim. É sobre a presença, é sobre a nossa escuta, é sobre fazer da nossa consulta um momento real de transformação para aquela família. E é isso que muda tudo, é isso que muda o nosso jogo. Então, vamos relembrar? O que você vai sair daqui hoje e vai dar uma aprofundada e vai estudar? Você vai estudar sobre a suplementação de vitamina D após os 2 anos. Você vai olhar o que tem de novo sobre a amamentação, tá? E você também vai olhar essa história aí de, opa, peraí, prevenção, dermatite atópica, paciente de risco, hidratação precoce. É isso que você vai estudar, esses 3 tópicos. E claro, se você quer se manter atualizado, se manter atualizada, com 30 minutos por dia de estudo, o PDC é o seu lugar. Então, de novo, toca aqui no link da descrição e vem se juntar a nós na comunidade com mais de 900 pediatras reunidos e que tá ali um pelo outro todos os dias. E aí eu quero que você me conte aqui nos comentários qual dessas mudanças você já está aplicando aí no seu consultório e quais ou qual que você ainda precisa colocar em prática. Me fala que eu quero saber como eu posso te ajudar mais. E óbvio, se esse vídeo te ajudou, curte, dá o seu joinha, compartilha com seus colegas e se inscreve aqui para você não perder nenhuma atualização.